O que é o patriotismo? O que significa ser um patriota? O amor pelo país significa apenas a devoção a ideias abstratas, que desconsideram as pessoas reais? Ou, pelo contrário, deve também incluir uma preocupação pelas pessoas comuns? Essas são algumas das reflexões que Lima Barreto nos traz nesse livro, que é sua obra-prima, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu sou o Diego, professor, livreiro, crítico literário e apaixonado por livros. Venham comigo descobrir qual foi o triste fim de Policarpo Quaresma. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 1881, no Rio de Janeiro. Ele era filho de um pai tipógrafo e mãe professora primária. Desde criança ele se apaixonou pela literatura e sonhava com a carreira de escritor. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Lima Barreto era mulato, ou seja, era mestiço. E isso, no Brasil, no final do século XIX e começo do século XX, era uma barreira social quase intransponível. Então, ao longo de toda a sua vida, o pobre Lima Barreto sofreu com racismo e preconceito que o impediram de se transformar num escritor reconhecido. Ele tentou, por 3 vezes, entrar na Academia Brasileira de Letras, nas 3 vezes foi rejeitado. Toda essa rejeição não impediu Lima Barreto de perseguir seu sonho de se tornar um escritor. Então, ao longo da sua vida bastante sofrida, ele escreveu alguns dos melhores romances da literatura brasileira, na minha opinião. E um deles é este, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu vou falar agora. Antes de começar, acho bom avisar que talvez eu possa dar alguns spoilers do livro. Mas acho que isso não é um problema, se tratando dessa obra literária, porque um grande spoiler já está no próprio título, né? Você já sabe que o personagem principal teve um triste fim. Aliás, é curioso, né, como muitos livros brasileiros já entregam um enredo no próprio título. Temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, você já sabe que ele morreu. Ou A Morte de Quincas Berro d'Água, você já sabe que ele morreu 2 vezes. Então, acho que O Triste Fim de Policarpo Quaresma não vai ser um problema se eu já disser que ele teve um triste fim. Então, quem é Policarpo Quaresma? Ele é um modesto funcionário do Ministério da Guerra, morador do subúrbio do Rio de Janeiro. Subúrbio é a palavra antiga para periferia. Ele tem hábitos muito regulares, ou seja, ele fazia todo dia exatamente a mesma coisa, tanto que os próprios vizinhos ajustavam o horário do relógio pelo horário em que ele passava voltando do trabalho. Só que o Policarpo Quaresma tinha uma mania que espantava os vizinhos. Ele tinha livros. E mais do que ter livros, ele os lia. E isso era o suficiente para dar a ele uma fama de excêntrico. E sobre o que eram esses livros que o nosso herói lia tanto? Eles tinham todos um único tema, o Brasil. Desde cedo, na sua juventude, o nosso herói foi tomado por um intenso patriotismo, que o fez querer conhecer absolutamente tudo a respeito do Brasil. Então ele começou a reunir livros sobre história, geografia, relatos de visitantes, a fauna e a flora brasileira, absolutamente tudo que era publicado aqui no Brasil e lá fora sobre o nosso país, ele adquiria e lia e devorava. Todas essas leituras tornaram Quaresma um nacionalista extremado. Então ele vivia proclamando a quem quisesse ouvir, seja em casa ou no trabalho, sobre as grandezas do Brasil, sobre o tamanho de nossos rios, sobre a fertilidade de nossas terras, sobre a qualidade de nosso povo, e a diminuir os outros países, a dizer que o Brasil era o país do futuro, o país mais grandioso do mundo. E isso foi tornando ele cada vez mais isolado e mais com fama de excêntrico entre as pessoas que o conheciam. Há um trecho logo no começo do livro que mostra muito bem essa atitude do Quaresma e dos colegas que o conheciam. E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa, também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo, e só veio a falar porque, quando lavavam as mãos no aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém, suspirando, disse: "Ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa?" O major não se conteve. Levantou o olhar, consertou o pince-nez e falou fraternal e persuasivo: "Ingrato! Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros. Eu,
Se algum dia puder, hei de percorrer a minha, do princípio ao fim. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da Terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Todas essas leituras fazem o Major Quaresma pensar em algumas reformas para melhorar a situação do Brasil. Então, um dia, depois de muito refletir, ele toma coragem, supera a sua timidez e escreve um ofício ao Congresso Nacional pedindo um projeto de lei, que seria tornar a língua oficial do Brasil o Tupi-Guarani, porque, segundo ele, o português era uma língua estrangeira que não se adequava à nossa gente. Quando esse projeto de lei fica conhecido, Quaresma se torna piada na cidade inteira. Os jornais, os colegas, todos fazem troça dele, o apontam pelas costas e riem. Isso o deixa muito magoado, porque ele era uma pessoa tímida, boa, e não entendia por que um projeto tão desinteressado poderia causar tanto riso. E mais, a zombaria dos colegas o faz ficar ainda mais obcecado com a sua reforma linguística. Então, um dia de trabalho, sem perceber, ele começa a redigir um ofício para o ministro da Guerra e começa a se escrever tudo em Tupi-Guarani. Quando ele envia esse ofício para o ministro, isso causa um escândalo na repartição. Ele é repreendido pelo seu chefe, numa cena ao mesmo tempo cômica e triste, que faz com que ele saia de lá arrasado. E isso faz o pobre Quaresma desenvolver uma mania de perseguição e, por fim, ter um colapso e ser internado num manicômio. E aqui, a história de Quaresma se confunde com a do próprio autor, porque o próprio Lima Barreto também, durante um período da sua vida, foi internado no manicômio. O capítulo em que ele descreve a vida de Quaresma no sanatório é de cortar o coração. Mas o nosso herói não fica abatido por muito tempo, e tal qual Dom Quixote, ele se recupera e não desiste de seus sonhos de mudar o Brasil. Como a reforma linguística dele fracassou, ele então volta sua atenção para a agricultura. Compra uma roça num município vizinho ao Rio de Janeiro e se muda para lá, determinado a viver do que a terra lhe dá. Afinal, o nosso país possuía as terras mais férteis do mundo, e desde Pedro Álvares Cabral se falava que aqui se plantando tudo dá. Então, Quaresma parte para a roça determinado a dar o exemplo e mostrar como, com trabalho duro, se poderia transformar o Brasil numa nação desenvolvida e próspera, tal como os Estados Unidos. Mas, outra vez, seus sonhos batem de frente com a realidade. Ele logo descobre que a terra não é tão fértil e nem tão fácil de plantar como ele imaginava. Ele começa a travar uma luta constante contra as formigas saúvas que atacam a sua plantação e que exige dele um grande esforço de vontade para não desistir. E como se isso não bastasse, suas tentativas de plantar foram atrapalhadas pelas intrigas políticas locais, pois os caciques do município tentaram recrutá-lo para suas intrigas e panelinhas políticas. Quando ele se recusa, eles usam a máquina administrativa municipal para atrapalhar seus planos. E Quaresma logo fica desesperado porque, por mais que ele se esforçasse e tentasse produzir trabalhando duro, tudo o atrapalhava. Eram as formigas, eram os impostos, eram as intriguinhas políticas, e isso faz ele começar então a pensar que era preciso uma reforma total do Estado brasileiro. E ele logo começa a refletir que era preciso um governo forte, um governo com autoridade, que acabasse com os abusos locais e protegesse o homem do campo. É no meio dessas meditações que ele recebe a notícia da Revolta da Armada. Hoje quase totalmente esquecida, a Revolta da Armada foi uma revolta de setores da Marinha Brasileira contra o presidente de então, Marechal Floriano Peixoto. Quaresma, quando sabe dessa revolta, vê aí a oportunidade de implantar no país o governo forte que ele achava que precisávamos. Ele se torna adepto do presidente Floriano e se voluntaria para servir nas forças leais ao presidente. E nesse ponto, Lima Barreto dá uma pausa na vida do nosso herói para mostrar a cidade do Rio de Janeiro na época da revolta. O que ele descreve é um clima de verdadeiro medo e tirania imposto pelos adeptos do Marechal Floriano Peixoto à cidade do Rio de Janeiro. Um clima de terror motivado pela necessidade de ordem e autoridade para derrotar a revolta. Então o que ele descreve
São cenas de abuso de autoridade, são cenas de arbitrariedades perpetrados principalmente contra a gente pequena, né? As pequenas pessoas, os funcionários públicos subalternos, o povão. Vou ler um trecho aqui que mostra muito bem o clima da época. Em nome do Marechal Floriano, qualquer oficial ou mesmo cidadão, sem função pública alguma, prendia e ai de quem caía na prisão. Lá ficava esquecido, sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana. Os funcionários disputavam-se em bajulação, em servilismo. Era um terror baço, sem coragem, sangrento, às ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades. E é nesse clima que reencontramos nosso personagem principal mais uma vez. Quaresma se torna voluntário nas forças leais ao governo e tenta chegar perto do Marechal Floriano para entregar-lhe uma petição. E aqui é muito interessante a descrição que Lima Barreto dá da figura do Marechal de Ferro. Marechal de Ferro foi o nome que os seus adeptos deram ao Floriano Peixoto após ele sufocar uma revolta, quando era ministro da guerra. E é interessante, né, estabelecer paralelos com a situação atual, porque o Lima Barreto vai fazer uma descrição do Marechal de Ferro que nada lembra uma figura de ferro. Quaresma pôde então ver melhor a fisionomia do homem que ia enfeixar em suas mãos, durante quase um ano, tão fortes poderes de imperador romano, pairando sobre tudo, limitando tudo, sem encontrar obstáculo algum aos seus caprichos, às suas fraquezas e vontades, nem nas leis, nem nos costumes, nem na piedade universal e humana. Era vulgar e desoladora, o bigode caído, o lábio inferior pendente e mole, a que se agarrava uma grande mosca, os traços flácidos e grosseiros. Não havia nem o desenho do queixo ou olhar que fosse próprio, que revelasse algum dote superior. Era um olhar mortiço, redondo, pobre de expressões, a não ser de tristeza que não lhe era individual, mas nativa, de raça. E todo ele era gelatinoso. Parecia não ter nervos. Com uma ausência total de qualidades intelectuais, havia no caráter do Marechal Floriano uma qualidade predominante: tibieza de ânimo, e no seu temperamento, muita preguiça. A sua concepção de governo não era o despotismo, nem a democracia, nem a aristocracia. Era de uma tirania doméstica. O bebê portou-se mal? Castiga-se. Levado as coisas ao grande, o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões contrárias às suas, e o castigo não eram mais palmadas, sim, porém, prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro? Ponham-se as notas recolhidas em circulação. Assim como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é pouca, põe-se mais água. Ou seja, aquele que passou para a história do Brasil como Marechal de Ferro não tinha nada de ferro, era uma figura absolutamente medíocre, grotesca, né? Sem nenhuma qualidade para ser chamado de grande líder. Como não é possível fazer uma comparação com a época atual em que eu estou gravando esse vídeo, em que a situação política do Brasil está polarizada por uma figura também sem nenhuma qualificação, sem nenhuma qualidade, que os seus seguidores chamam de mito. Será que não há um paralelo aí entre a situação que o Lima Barreto descreve há mais de 100 anos atrás e a atual, onde uma necessidade de um governo autoritário, de uma necessidade de uma figura forte faz se produzir grandes líderes, mitos do nada? E é aqui, nessa situação de quase guerra civil, que o pobre Quaresma se desilude mais uma vez. Ele, que é um adepto sincero do Marechal, vê ao seu redor apenas hipocrisia, bajulação, oportunismo e uma crueldade cega que se abate apenas sobre os mais pobres. Então ele percebe, com grande dor no coração, que o seu sonho de um governo forte que protegesse a população do abuso dos ricos e velasse pelo desenvolvimento do país não passava de uma outra ilusão. E pior ainda, né? Ele testemunha massacres contra prisioneiros indefesos feitos pelas forças da ordem. A sua integridade não permite que ele assista aquilo e fique calado. Então o que ele faz? Mais uma vez,
reúne coragem e escreve uma carta de protesto ao presidente. Quando é enviada essa carta, logo é divulgada e ele se torna um traidor na opinião pública e é preso e encontra na prisão seu triste fim. E este, em resumo, é o enredo do livro. Mas você pode me perguntar então, para que ler então Policarpo Quaresma? Acho que primeiro, pelo próprio prazer de ler o texto. O Lima Barreto era um cronista, um observador dos costumes brasileiros do começo do século XX. Então, ao longo de todo o livro, há observações muito irônicas, muito deliciosas de se ler sobre os tipos que existiam no país naquela época. Tipos que a gente pode fazer paralelo com pessoas que encontramos hoje em dia. Então, ao longo do texto, várias observações muito interessantes. Tem uma aqui que é sobre a aristocracia dos subúrbios, que é muito hilária. A aristocracia dos subúrbios seriam aquelas pessoas que moram na periferia das cidades, mas que estão numa situação um pouquinho melhor do que a dos seus vizinhos. A tal aristocracia dos subúrbios é uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, pequenos negociantes, médicos com alguma clínica, tenentes de diferentes milícias, nata essa que ímpar pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isso é só lá, nos bailes, nas festas e aí nas ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo dia jantar e almoço. Muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí, julga ela, é que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Ou seja, aquele pessoal que é pobre, que mora no subúrbio ou periferia, mas que por ter o que comer todo dia se acha melhor do que os seus vizinhos menos afortunados. Outra questão importante que ele fala é sobre os próprios subúrbios. Ele vai descrevendo a maneira como eles se formam, se criam e crescem. E achei isso muito interessante, né? Porque, não sei você que está me assistindo, mas eu, como nasci e cresci na periferia, já tinha observado muitas vezes isso, né? Como é louca a geografia dos nossos bairros. Porque são casas totalmente diferentes, construídas ao longo de anos, né? Com formatos diferentes. As ruas também não seguem uma lógica. Tem formatos dos mais diferentes. E até hoje eu não vi ninguém, nenhum escritor, a não ser o Lima Barreto, tratar dessa particularidade das nossas cidades. Outro tema que o autor coloca, e que eu acho fantástico, e que torna ele moderno, né, ainda atual para a nossa época, é a questão da mulher. Então há um personagem no Policarpo Quaresma, que é a sobrinha do major, a Olga, que ela é diferente de todas as pessoas ao seu redor. Ela é inteligente, ela tem independência de espírito, ela tem senso crítico, e quando o seu tio é preso, ela é a única que tem coragem, entre todos os seus amigos e conhecidos, de protestar contra a prisão injusta do pobre Quaresma. E é ela que fecha o romance com uma nota de otimismo, colocando que por mais terrível que seja a situação atual dela, com a injustiça feita contra o Policarpo, as coisas mudam e se transformam. Então as injustiças não duram para sempre. E apesar de ter sido escrito há mais de 100 anos atrás, e de ter algumas palavras, expressões e tal, que parecem muito estranhas para um leitor moderno, a leitura do livro se desenvolve de forma gostosa de se ler. Né? Ele não é um escritor complicado como alguns autores brasileiros daquele período que você hoje só lê por obrigação da escola ou do vestibular. Pelo contrário, você começa a ler Lima Barreto e você sente vontade de ir até o fim, porque ele tem um tal domínio da escrita, uma tal sensibilidade para com as pessoas, os fatos humanos, que você não encontra em muitos outros cânones da literatura brasileira. É por tudo isso que eu recomendo esse livro. E essa foi a primeira resenha do nosso canal. Gostaram? Então dê um like aqui, se inscreva-se e até a próxima.